Sinta alegria incontida de quem se sente imortal. Vá temperando os sentidos no sal do bem contra o mal. Dizem que a vida é uma reta que não tem ponto final, e a soma destes teus dias será o sentido real. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que já chegaram. Boa noite àqueles que vão chegar nessa nossa live ainda. Vamos fazer uma prece para começar a nossa conversa. Prece de amor. É uma prece de Emmanuel, que foi musicada com a música de Lúcio Dalla. Vamos lá. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Muito bem. Estamos aqui, fizemos nossa prece. Para quem não me conhece, meu nome é Neuza de Oliveira.
Eu estou aqui no grupo de estudos Kai Bar Shutel com muito prazer e hoje nós vamos conversar sobre auto-amor e orgulho. Oh, coisa difícil de separar, né? Deixa eu pôr o violão para lá. Pera aí. Bom, sendo o amor a maior conquista moral que nós podemos ter, é de se entender que para viver esse sentimento com relação a nós mesmos, nós necessitamos estagiar em muitos outros sentimentos, que eles vão funcionar como o sistema circulatório do nosso corpo humano. Vamos fazer uma comparação entre a materialidade e a espiritualidade, porque assim a gente entende melhor. As veias do nosso corpo são vasos sanguíneos que trazem o sangue com menos oxigênio dos tecidos, dos órgãos, para o coração. O coração, ele funciona como um filtro e ele vai devolver esse sangue que ele filtrou pelas artérias para alimentar os tecidos, os órgãos com oxigênio e nutrientes para o bom funcionamento do corpo. Isso acontece o tempo todo, às 24 horas do dia. Então, por analogia, por comparação, nós podemos entender que na questão espiritual, todos os sentimentos secundários que nós estamos aprendendo a desenvolver, eles também são conduzidos ao sentimento principal, que é o amor. E esse grande sentimento vai alimentar os outros sentimentos menores, para que esses sentimentos menores se tornem fortes, saudáveis, atuantes. Isso também pode acontecer o tempo todo, dependendo da nossa vontade. Não é por acaso que o coração é o símbolo do amor. O coração, ele é o responsável pelo desenvolvimento saudável do nosso corpo. E assim como o amor é o responsável pelo desenvolvimento saudável do nosso espírito. Nós percebemos como o funcionamento material pode servir para exemplo para as questões espirituais nas nossas vidas? Percebemos? Sempre as nossas conquistas, as nossas derrotas no campo espiritual vão refletir no nosso campo material, né? É troca. Um dá, outro recebe, um dá, outro recebe. Importante é cuidar do corpo sempre, porque é ele o instrumento que utilizamos para burilar o nosso espírito, além de ser também o veículo de oportunidades que nós recebemos como presente de Deus, né? Oportunidade de realizações para o nosso crescimento. É o nosso dever amar o ambiente que recebemos do Pai para vivermos a terra, bem como é o nosso dever amar a vestimenta que usamos nesse ambiente, o corpo. Então é necessário um esforço humilde de conhecermos nossos defeitos e as nossas deficiências morais, para que, abraçando essas deficiências, esses defeitos bem apertadinhos, a gente consiga modificá-los, sem trazer prejuízo ao próximo, transformando esses nossos defeitos em experiências vividas que foram iluminadas pelo amor. Na vida, nada se joga fora, tudo se transforma. Corpo e alma caminham juntos na vida, assim como a falência do coração provoca a morte do corpo humano, a falência do amor dentro de nós provoca a estagnação do espírito imortal. E um espírito estagnado não consegue amar a si mesmo. Vamos cantar? Vamos lá. Deixa eu achar. A música chama-se O Corpo. E é uma música feita a duas mãos. Ademário da Silva e eu mesma, Neuza de Oliveira. O Corpo.
Receio que a luz se acenda e me surpreenda bem na contramão. O verso, a rima e a lenda são presas na minha oração. Eu sei que o evangelho é a tenda na sombra da evolução. A vida no mundo é a renda em tramas de preocupação. O corpo, o laço e o abraço nos meus pés cansados estão. A fala, a língua, a coragem são brasas na ponderação. Saúde, saúda, saudades, é sol, tempestade, trovão. E o tempo respeita a idade, que na verdade é transição. As mãos, os olhos e o olfato, no tato, trato da emoção, pingentes da mesma viagem, na cabeça o sonho e a canção. Quem cultua o corpo não sabe que o corpo é uma passeação, que tão de repente se afastam, como a noite acaba em clarão. O corpo é vestido emprestado da placenta ao silente chão, mas curva para que a eternidade se instale no seu coração. O corpo é vestido emprestado da placenta ao silente chão, mas cuida para que a eternidade se instale no seu coração. Muito bem. O corpo vestido emprestado, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, tirar a música da frente. A verdadeira descoberta está no interior da alma humana e não fora dela. Essa frase resume os conceitos filosóficos dos principais filósofos da humanidade, como, por exemplo, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Platão nos disse que o autoconhecimento é o caminho para a alma lembrar das ideias verdadeiras e libertar-se das ilusões do corpo material. Aristóteles diz que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Lao Tse disse que conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Santo Agostinho nos disse: não saias de ti, volta para dentro de ti. No homem interior habita a verdade. Nós podemos dizer que muitos homens sábios vieram antes e mesmo depois da vinda de Jesus, como seus discípulos, no preparo da humanidade. Jesus propõe o autoconhecimento como base da nossa transformação e da nossa evolução espiritual. O processo envolve examinar a própria consciência, identificar defeitos e virtudes e agir com caridade, destacando-se a necessidade da observação diária das nossas atitudes, humildade para reconhecer nossas falhas
e a busca constante pela transformação moral. Somente quando a gente estiver em curso nesse processo, a gente pode dizer que começamos a entender a mensagem de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. A professora Lúcia Helena Galvão era professora de filosofia, agora nos nossos tempos. E ela nos diz que todos temos algum grau de todos os defeitos. Ignorá-los não os faz desaparecer. Quando você vira as costas para o problema, ele não deixa de existir. Ele te pega pelas costas. Nossos defeitos são sombras que caminham conosco. Podemos fingir que não estão lá, mas cedo ou tarde elas nos alcançam. A verdadeira maturidade psicológica nasce quando nós paramos de negar e começamos a encarar os nossos defeitos. Mas como é que a gente pode confrontar com nossos defeitos? Existe alguma receita mágica? O processo de olhar para dentro de si envolve a disposição de analisar honestamente nossas emoções, pensamentos, traumas que estão arquivados no nosso inconsciente. Olhar para dentro de nós mesmos facilita a identificação do que está impedindo a nossa mudança na atitude e o nosso crescimento espiritual em direção ao amor. Vamos cantar. Ama, de Moacir Camargo. Vamos achar aqui agora. Espera aí, gente. Me enrolei aqui. Achei. Boa noite a todos que estão entrando aí agora, tá? Grande prazer estar com vocês aqui. Ama. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar.
próprio amor eleve. Muito bem. Ama. E não esquece, ama. Reconhecer que nós não somos somente aquilo que mostramos socialmente, a gente sempre mostra o melhor, né? Que nós somos um espírito milenar que mora no nosso inconsciente e que além daquilo que nós guardamos no nosso passado atual, dessa encarnação, também temos vitórias e principalmente derrotas que trazemos de outras encarnações para serem resolvidas. Isso vai nos abrir uma porta de reconciliação conosco mesmos e, a partir daí, relacionamentos mais saudáveis com o mundo que nos cerca. Parece fácil? Mas como acessar esses conteúdos espirituais que estão guardados no nosso inconsciente? Reconhecer a existência do inconsciente é o primeiro passo. A partir daí, observar com cuidado os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas reações e tudo aquilo que nós rejeitamos em nós e estamos tentando esconder no nosso convívio social, por medo do julgamento alheio, mas que no íntimo de nós mesmos nós sentimos e mesmo condenamos, mas não conseguimos nos livrar deles. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas nos tornando conscientes da nossa escuridão e do esforço que a gente precisa fazer para dissipar essa escuridão. Porque nós não somos aquilo que nós dizemos que vamos fazer. Nós somos aquilo que efetivamente fazemos. É importante a gente perceber que mesmo que a gente fuja desse confronto, a nossa escuridão inconsciente existe e se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas decisões, pelos impulsos irracionais que a gente tem e pelos nossos comportamentos autodestrutivos que nós demonstramos sem nem mesmo perceber. Muitos conflitos que nós temos com outras pessoas são coisas que nós não aceitamos em nós mesmos e aí nós projetamos nos outros. Entender e identificar essas projeções nos ajuda a retirá-las e enxergar as pessoas como elas realmente são e não como nós imaginamos que elas sejam. Essa atitude evita sofrimentos desnecessários e ajuda nós para que a gente tenha relacionamentos melhores, mais saudáveis, mais amorosos. Quando nós investigamos o nosso mundo interior, nós paramos de culpar o destino, né? Culpar os outros pelos fracassos, pelas frustrações que nós temos na vida. E a gente assume o papel de dirigentes do nosso dia a dia e da nossa transformação interior, a partir do despertar da nossa consciência. É nesse momento que nós passamos a entender o que amamos em nós mesmos. Carl Jung, ele foi fundador da psicologia de análise. E ele nos diz que o privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você verdadeiramente é. Podemos sim trabalhar na nossa mudança, entendendo e aceitando que nós somos imperfeitos, mas que em nós existem possibilidades de renovação, porque nós temos nas mãos o livre-arbítrio, que nos permite compor, recompor, compor de novo o nosso modo de ser, de agir, de pensar
e de gostar daquilo que vemos se modificando em nós, né? A analisar o que está se modificando em nós para melhor, não para pior. Vamos cantar de Vanderly, um compositor que foi para a pátria espiritual bem cedo. Meu Jardim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas flores, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Podando o nosso jardim. Cuidando de nós mesmos. Vamos lá. E já falando em imperfeições, é sempre bom a gente lembrar que não estamos vivendo em um mundo de provas e expiações por sermos perfeitos. E não se iludam os irmãos que dizem não se sentirem confortáveis, porque não sentem pertencimento nesse mundo. Eu acho que vim de outro mundo. Nós estamos todos onde precisamos estar, desenvolvendo as nossas potencialidades espirituais, trabalhando nossa moral, no compromisso assumido de a gente sair dessa encarnação melhor do que a gente chegou.
Aquilo que nós pensamos ser é um convite à autorreflexão, nos mostrando que é preciso olhar para dentro de nós mesmos, buscando o nosso autoconhecimento e quais partes de nós precisam de mais atenção. Santo Agostinho adorava o hábito noturno de realizar um rigoroso exame de consciência. Ele revisava as boas ações do dia, avaliando suas falhas, suas virtudes, para um balanço moral, para o seu aprimoramento pessoal e espiritual. Ele recomendava o silêncio interno e o autoconhecimento enfrentando a si próprio. Carl Jung nos diz que nossa visão só se torna clara quando somos capazes de olhar para dentro do nosso próprio coração. Pois quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Podemos conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, podemos aprender sobre todas as religiões, discorrer com conhecimento sobre todas as verdades do Espiritismo, decorar todas as passagens da Bíblia e todas as parábolas e exemplos do Cristo. Mas ao tocar uma alma humana, precisamos ser apenas outra alma humana. Leve e suave. É de Lenine. De ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto, só viver no afeto. De ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto, só viver no afeto.
educar a alma humana. Precisamos ser apenas outra alma humana para fazer isso. Bom, vamos falar um pouco de orgulho? Meu Deus, vamos pegar pesado agora. Já falamos de auto-amor, né? Já entendemos, né? O que significa. Então vamos falar de orgulho. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando não há aplausos, quando não há julgamentos, quando todos os papéis desapareceram. E é nesse silêncio que você encontra o seu verdadeiro eu. Nos dias atuais, o orgulho de si mesmo é amplamente aconselhado e incentivado como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de saúde mental. É frequentemente interpretado como autoconfiança, autoestima, autovalorização. O foco atual é reconhecer o próprio valor, talentos e limites, agindo como um apoiador de si mesmo em meio aos desafios da vida. É a valorização excessiva do eu em detrimento do nós. O que não se percebe nesse processo é que essa exaltação total de si mesmo acaba por degenerar em incapacidade de valorizar e ver o outro. Pois o orgulhoso, ele está sempre dependendo da validação dos outros, não tendo tempo para perceber os outros. O orgulhoso, ele se envaidece da sua posição social, da sua profissão, da sua beleza, da sua inteligência, da sua fé, das suas supostas qualidades e, pior de tudo, das suas opiniões e da forma como ele vê a vida. E é nesse momento que nós refletimos com a psicologia. Toda vez que alguém se afasta da verdade sobre quem ele é, também se afasta de si mesmo. Quem ele seria sem o seu orgulho? Diferentemente do espírito humilde que trabalha no seu crescimento e por isso busca enxergar o quadro geral antes de qualquer iniciativa, o orgulhoso vê apenas o que lhe interessa e lhe convém, né? Eu só vejo aqui. O orgulhoso, muitas vezes, nos faz esquecer que todas as bênçãos vêm de Deus, levando a autoconfiança excessiva, acreditando demais em si mesmo. Qual é o motivo do meu orgulho? Pelas minhas conquistas materiais? Se a qualquer momento elas podem ser tiradas de mim, porque, de fato e na realidade, elas não me pertencem. Elas estão emprestadas. O orgulho, a soberba, são considerados a raiz de todos os erros e a forma mais destrutiva do egoísmo, caracterizado pela exaltação excessiva de si mesmo, desprezo pelos outros e recusa em aceitar correção. Ele cega o coração, ele gera obstinação e causa separação de Deus e das pessoas, porque o orgulhoso, ele sempre acha que a verdade dele está acima de todas as outras verdades. Quando já livres do orgulho, nós desenvolvemos virtudes que não nos permitem mais voltar aos hábitos anteriores. Porque quanto mais nós temos boas práticas na vida, mais naturais elas se tornam. Percebe? Quanto mais você é amoroso, menos você percebe que você é amoroso.
Porque ser amoroso passa a ser parte de você. Deixa de ser um objetivo a ser conquistado para ser uma conquista definitiva. Então você não se preocupa mais com isso. Você não pensa mais nisso. Você vive isso. Quando nós assumimos o controle da própria trajetória, com consciência, nós deixamos de ser apenas vítimas das convenções sociais, para nos tornarmos caminhantes experientes. A jornada exige paciência, foco e o reconhecimento de que a solidez das nossas conquistas espirituais residem no nosso próprio interior. O privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você verdadeiramente é. Somos espíritos que seguem rumo à luz, todos nós, aprendendo a nos amar, nos despindo das nossas sombras, transformando as nossas sombras em luz, iluminando as nossas sombras. Gostar de quem eu sou é preciso. E não exige de mim falsa modéstia. Na demonstração de uma humildade hipócrita, ai não, né? Aquela coisa, né? Eu não vou agradecer porque nada pertence a mim. Isso é humildade hipócrita. Gostar de quem eu sou é saber de fato quem eu sou. E isso me mostra o quanto ainda me falta caminhar e aprender. O Espiritismo é uma filosofia de vida que conscientemente nos esclarece sobre quem somos hoje e que perspectiva nós temos para amanhã, à medida que nós estudamos, à medida que nós observamos a nós mesmos e ao nosso entorno. O Espiritismo nos faz refletir sobre as nossas limitações e nos traz lucidez sobre a nossa vida no mundo, nos mostrando que é preciso cultivarmos o auto-amor com humildade verdadeira, para que a vida seja plena e para que eu goste do que eu vejo em mim, sem me achar superior a quem quer que seja, e o amor possa ser distribuído em abundância entre todos que me cercam. Vamos encerrar com música. É uma música igualmente de Ademar da Silva e minha, e se chama A Céu Aberto, e é uma receita. A céu aberto. Que a gente possa, com essa música, todos nós, vocês que estão aí, eu que estou aqui, emanarmos o melhor das nossas vibrações. Porque nosso planeta está precisando muito. Nossos irmãos em sofrimento estão precisando muito de boas vibrações. Vamos fazer a nossa parte. A céu aberto. Seja luz no seio da chama, chamando rimas em versos, como um deserto que sempre sonha com oásis por perto. Seja
de chuva e de rio, que abriga a vida em seu leito. Sinta a paz no labirinto ou montanha, coração a céu aberto. Sinta a alegria incontida de quem se sente imortal. Vá temperando os sentidos no sal do bem contra o mal. Dizem que a vida é uma reta que não tem ponto final, e a soma desses teus dias será o sentido real. Que a liberdade seja o teu mantra para uma encontrar a paz. Pense que existe o perto e a distância na trança que o amor faz. E como nada se perde, a dor vai regenerar. Que a morte não te assuste, é pra borboleta voar. E como nada se perde, a dor vai regenerar. Que a morte não te assuste,